Muito boa noite a todos. Nós já estamos fazendo a nossa conexão para a nossa ambiência, nosso preparo para mais uma live, para mais um estudo. Ok? Dentro de alguns instantes estaremos começando o nosso estudo. Vamos nos ambientando, vamos ouvindo a música, vamos nos asserenando. Dentro de alguns minutos estaremos iniciando o nosso estudo. Vamos nos ambientando. Boa noite a todos. Quem está chegando agora, a gente está fazendo a nossa ambientação, nosso preparo. Daqui a alguns minutos estaremos iniciando o nosso estudo, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem ouvir a música? Legal, obrigado pelo retorno do pessoal aí. O som tá chegando bem. Bem, meus amigos, muito boa noite a todos. Renovo os votos de desejar um bem-estar, uma boa noite. Pode ser um bom dia, pode ser uma boa tarde, depende do momento que você vai assistir essa live aqui conosco. Quem está aqui agora sente-se abraçado por nós. Já são 19h30, esse é o horário que nós nos comprometemos a estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade desse nosso encontro virtual. Eu gostaria de fazer uma conversar com você que está aí nos assistindo agora. Sei que esse momento que nós estamos passando é um momento extremamente difícil. Quem conhece um pouco sobre a biologia do mundo sabe o quanto pode ser severa a ação de vírus como este que está proporcionando a pandemia. Sabemos que ainda mais dolorido que o vírus é esse confinamento social, esse distanciamento social ao qual estamos reclusos. E a nossa casa está se encontrando nessa situação. As reuniões estão suspensas, os encontros físicos estão suspensos, por isso estamos usando meios como esse, meios virtuais, para que possamos chegar a vocês. Sabemos que muitas das vezes essa forma não é a mais democrática de todos,
porque parte de um princípio que você precisa demandar algum custeio para ter internet e para ter um aparelho que possa acessar essas web transmissões. Mas, acima de tudo, eu, como ser humano, espírito em evolução, cheio de imperfeições, sejam elas emocionais, morais, intelectuais, percebo e sinto a dor de todos vocês. Sinto a dor de todos vocês porque também sinto essa dor. Sinto essas dificuldades. Sei que esse confinamento é uma situação extremamente difícil. Nós fugimos do vírus, do contágio com o vírus, mas muitas das vezes nós acabamos entrando em embates muito difíceis dentro de nossas casas. Essa pandemia está colocando-nos confinados não tão somente dentro da nossa casa física, mas dentro de nossa casa emocional. Sei que muitos que podem estar nos acompanhando podem não estar fazendo o distanciamento social, a quarentena, por várias necessidades, ou até mesmo porque vocês são da área de saúde, ou até mesmo porque vocês têm necessidades que lhe impelem a estar nesse contato. Mas mesmo assim, essa dificuldade está afetando a todos nós. Se um espírito limitado como eu percebe essa comoção na sociedade, quiçá os espíritos excelsos que coordenam a humanidade terrena. Todos eles sabem a nossa dificuldade. E isso só serve para fortificar a nossa fé. A fé é o sentimento a ser bem desenvolvido por todos nós nesse momento. Então, gostaria de solidarizar o coração de nós, trabalhadores do Grêmio, diretores, coordenadores de atividade, com todos vocês que nos acompanham, que buscam estar conectados nesses minutinhos que aqui estamos. Desejo para vocês que vocês possam ter uma plena força para continuar persistindo nesse momento. Kardec foi marcado pelo bom senso, e não agora, no momento em que o bom senso é evocado com a maior força possível, vamos abandonar essa característica, que é uma marca de todo o espírito. Então, que possamos estar unidos, conectados o máximo possível com todos à nossa volta. E venceremos esse momento. No futuro, olharemos para trás e veremos que 2020 foi um ano de provações severas para nossas transformações. E milênios no futuro, quando já espíritos de luz, veremos o quanto essa etapa que nós transcorremos foi, sem dúvida, importante para galgarmos o degrau. Outra coisa que eu queria falar também, além da imunidade, da preservação que nós devemos fazer, da higiene, que as autoridades sanitárias nos recomendam, gostaria de destacar para vocês sobre a imunidade espiritual. Essa nós precisamos desenvolver. A proteção espiritual é algo que precisamos trabalhar severamente em nosso dia a dia. A imunidade espiritual não é adquirida através do uso de máscara, álcool gel ou distanciamento social. É plenamente desenvolvido pelo amor. Através de um modelo que desenvolvemos o amor, e aí cada um desenvolve da melhor forma que lhe é possível, todos nós conseguiremos essa imunidade espiritual. E essa imunidade espiritual não significa não participarmos do contágio. Significa que nós não vamos sofrer com esse momento. O sofrimento é algo voluntário, adquirido pelas nossas condutas emocionais. Talvez possamos passar em dificuldade, talvez você mesmo que esteja me ouvindo agora possa ter tido o contágio do Covid, ou se você não tem o Covid, está passando por outras doenças, por outras limitações. A providência divina nos evoca a todo momento a transformação. Eu aproveitei esses momentos iniciais para conversar com você, falar que estamos aqui, unidos. Estaremos sempre orando por todos vocês, orando por nós, e pedimos também o carinho de todos vocês a orar por nós. Nós também, não por estarmos aqui, somos melhores. Das vezes somos mais endividados e estamos aqui para pagar uma pequena parcela da nossa cota de dívida através da pregação, da fala, da oratória, tentando estimular a todos vocês. Então gostaria de estar aqui junto com vocês, dizendo para persistirem, continuem junto conosco e que o Grêmio possa estar somando com você nesse momento tão difícil para todos nós. Ok? Agradeço o momento, a atenção de vocês, e agora a gente vai dar início fazendo uma leitura de uma página que vai servir como introdução para os nossos estudos.
Nós vamos estar lendo do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, do espírito André Luiz. E aí será Conduta Espírita na Sociedade. E a mensagem diz assim: desistir de somente apresentar propósito de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo que consagrado por outra. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais da sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez que lhes ornam o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Liberta-se das injunções sociais que funcionam em detrimento da fé, professa e desapegar-se do desculpismo sistemático com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhe colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. Em injunção alguma, considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas naturais do espiritismo, como meditar, orar ou pregar. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. Tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Atender os supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira, e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, companheiro de todas as horas, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos, a luta bravia que travamos para aqui chegarmos, Senhor. Onde quer que estejamos, possamos ser envolvidos pelo seu amor, na tua glória e na tua luz. Que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja. Fazendo votos novamente de muita paz, muita luz para todos aqueles que chegaram até agora conosco. Para a nossa live de hoje, o nosso estudo de hoje, nós estudaremos a parábola do festim de bodas. A parábola do festim de bodas está em um evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que se intitula-se Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A parábola do festim de bodas, a qual Kardec utiliza para abrir o capítulo, ela está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. E é lá que vamos escolher a fonte para fazermos a leitura e relembrarmos qual é esta parábola que estaremos conversando na noite de hoje. Parábola, na Bíblia, ela está escrita como parábola do banquete nupcial. Não sei se é de conhecimento de todos, mas núpcias está relacionando a casamento. Então isso fica claro para a gente, porque fala festim de bodas. E a parábola diz assim: Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram degolados, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém,
sem darem a menor atenção, foram-se uns para o seu campo, outros para o seu negócio. E os restantes agarraram os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa é uma parábola bem estimulante, né? Porque ela usa uma série de figuras. Jesus, nessa fala aqui, Mateus constrói uma série de informações, uma série de figuras que nos levam muitas das vezes a nos questionar: será que Jesus utilizou essas mesmas expressões? Bom, uma coisa a gente deve ficar claro. Quem falou isso aqui foi Mateus. E Mateus, o evangelho de Mateus é considerado o evangelho básico, o evangelho pilar dos evangelhos sinóticos do Novo Testamento. Ele é aquele que traz mais relatos, ele é o mais completo, que tem uma narrativa muito mais abrangente. E lembremos também que algumas observações historiográficas vão mostrar que Mateus ele vai fazer em todo o seu discurso tentar fazer uma correlação da vida de Jesus e da sua doutrina do seu amor, correlacionando diretamente com os textos antigos do Velho Testamento. Ou seja, Mateus a todo custo tentava provar, e foi excelente nesse processo, mostrar que Jesus era realmente o enviado prometido falado no Velho Testamento. Toda a sua narrativa constrói-se em cima disso. Mas precisamos entender qual era o propósito. Antes de mais nada, nós estamos estudando uma parábola. Para você que não acompanha nossos estudos de terça-feira, deve ter percebido que esse mês de junho nós reservamos os estudos de terça-feira para estarmos conversando sobre várias parábolas. Estudamos sobre várias e hoje estamos estudando mais uma. E nos vale sempre relembrar o que é uma parábola. Antes de mais nada, ao ouvirmos essas narrativas, precisamos entender o que Jesus quer dizer com tudo isso que ele disse, essas narrativas que Mateus construiu. Antes de mais nada, eu até uso um exemplo pessoal para mostrar que quando eu era criança e ouvia essas parábolas na evangelização, eu tinha uma grande dificuldade de desassociar essas narrativas da realidade. Para mim, quanto mente infantil, aquilo que era narrado de fato aconteceu. Para mim, quanto criança, na evangelização, acontecia da seguinte forma: é como se Jesus tivesse visto isso acontecer em algum lugar e ele se utilizava daquilo e contava para os apóstolos, o que não é verdade. Na verdade, uma parábola é uma criação linguística simbólica para que Jesus fale de coisas muito complexas e difíceis de forma simples e direta. De um modo geral, é uma narrativa que vai utilizar alegorias, vai utilizar contextos ligados à vivência do povo a qual está circunscrito. Uma das formas para a gente entender um pouco sobre o que de fato realmente é uma parábola é quando nós lembramos da educação infantil. Nós, professores, quando tentamos ensinar para uma criança algo que está um pouco acima do conhecimento dela, muitas das vezes, e de forma comum, nos utilizamos de pequenas histórias, em que em meio a essas histórias pontuamos cenas, falas e contextos que vão estar associados com aquele enredo que queremos transmitir para a criança. E assim, fazemos com que a criança, através do seu mundo lúdico e imaginário, possa compreender o que de fato estamos querendo dizer para ela. Ou que muitas das vezes essa semente possa ser plantada e que no momento propício,
ao desenvolvimento cognitivo da criança, aquilo possa se tornar mais claro para ela. E os outros conhecimentos que vierem possam se lhe associar. Com Jesus também não é diferente. A sua proposta central estava justamente ligada a transmitir uma mensagem. E isso é o ponto central para todos nós. Jesus, ao fazer uma narrativa de parábola, Jesus estava querendo dizer algo que não está explícito na sua fala. Explícito é aquilo que nós lemos literalmente. Nós fazemos a narrativa e lemos e é aquilo que está escrito. Isso, essa forma de interpretar, é o que nós dizemos que é uma interpretação fundamentalista. Uma interpretação fundamentalista é aquela que leva ao pé da letra. É aquela que não busca a essência, não busca o contexto central. E isso deve nos ficar muito claro. Toda leitura ela deve ser considerada todo o contexto daquele que o está fazendo. Toda narrativa deve levar em consideração o seu tempo histórico, o lugar de onde está falando e toda a cultura linguística específica daquele povo, daquele local. Ou seja, para nós entendermos qualquer fala de Jesus e principalmente parábolas como esta, nós temos que nos transportar para o tempo de Jesus. Nós precisamos fazer como se fosse uma viagem no tempo. E mais que uma viagem no tempo, nós precisamos fazer uma viagem cultural. Nós, ocidentais, brasileiros, temos muita dificuldade de entender o que realmente está no Novo e Velho Testamento. Simples, porque nós temos uma cultura extremamente distanciada da cultura oriental e, por sua vez, uma cultura distanciada do passado oriental. É claro que nós não vamos comparar os orientais de hoje com os orientais do tempo de Jesus, mas precisamos fazer essa viagem que desejamos realmente compreender. Se nós fizermos interpretações fundamentalistas, cairemos no equívoco e nos perderemos nas trevas exteriores, como é falado aqui na narrativa. Então, a parábola é uma narrativa simbólica. Precisamos entender que Jesus está utilizando símbolos para representar uma mensagem que está muito profunda. Para isso nós precisamos fazer essa mergulho, nós precisamos mergulhar na cultura do povo judeu ao qual Jesus estava. Naturalmente ele estava falando para aquele povo, e se ele falava para aquele povo, ele utilizava os instrumentos, os recursos que aquele povo tinha para que ele pudesse ser compreendido. E isso é o ponto fundamental. Jesus fala por parábolas para que ele pudesse ser compreendido. Imagine, voltemos ao exemplo da educação infantil. Um professor formado, gabaritado, com inúmeras capacidades desenvolvidas, tem que transmitir conhecimentos para alguém que muitas das vezes mal tem a fala bem desenvolvida, que são as nossas crianças pequeninas. Olha os recursos, ele precisa transmitir essa informação, então ele precisa mergulhar no mundo da criança e dali se utilizar dos recursos e potencialidades que a criança tem para poder transmitir a mensagem para ela. Assim também Jesus, no seu pedestal, ou melhor, no seu cabedal intelectual vastíssimo de espírito superior, tinha que descer as profundezas dos espíritos ainda em início de evolução terreno, que éramos nós. E aí, ele se utiliza de uma metáfora. E aí a gente precisa entender a estrutura linguística, a simbologia utilizada por Jesus, ela pode ser temporal, pertencente a um tempo, aquele momento. Mas o conteúdo da fala de Jesus, seu objetivo ao falar aquilo, ele é atemporal. O que é atemporal? É aquilo que pertence a todos os tempos. É aquilo que mesmo hoje, nós estudando, nós ainda temos descobrimentos a serem feitos da fala de Jesus. Então, nós precisamos entrar nessa cultura judeia e saber o que Jesus estava falando. Jesus estava falando para um povo judeu. E qual era a característica desse povo judeu? Era um povo que tinha indústrias, máquinas, usava internet? Qual era a característica desse povo? Era um povo caracteristicamente campestre. Ele vivia basicamente do campo. Era um povo estruturado ainda nos caracteres primitivos. Pensemos aquele mundo, aquele planeta há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. Então era uma população campestre. E se a gente quiser fazer um aprofundamento, muitas das vezes o amigo pode estar escutando aí.
Poxa, mas entender a fala de Jesus é muito complicado. Como que eu vou fazer esse mergulho? Todas às vezes a gente só precisa escolher o livro correto ou fazermos as devidas buscas nos lugares devidos. Uma das formas de nós entendermos, e eu deixo aqui como recomendo a todos, é essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, que quem acompanha comigo os meus estudos já ouviu falar bastante dela. Ela é uma das que faz as melhores traduções. E nela, ao ouvirmos essa parábola, ele aqui embaixo coloca as representações, o que Jesus estava querendo dizer. Ora, nos fica muito claro que aqui, ó, parábolas com abundantes traços alegóricos como precedente, que transmite a mesma lição. E aí ele vai começar a pegar os personagens e colocar devidamente quem é cada um desses personagens. O rei é Deus. O filho é Jesus. E o banquete nupcial representa justamente o Messias, o filho do rei, o próprio Jesus. Os enviados são os profetas e apóstolos que por muitas das vezes estiveram aqui no nosso reino terreno para poder levar a palavra de Jesus e foram muitas das vezes destruídos, perseguidos, mortos, muitos deles. Os convidados desatenciosos que ultrajaram são os judeus. E aqui ele fala justamente isso. Aqui é muito interessante. Primeiro, a alegoria que Jesus está utilizando é de um casamento. Por que Jesus utiliza casamento para falar de uma mensagem profunda? Porque casamento significa a união. Em todo o conjunto bíblico, em todos os livros bíblicos, casamento vai simbolizar a união de Deus com a humanidade. Que aqui, na verdade, vai ser uma representação da união de Jesus com a igreja. Jesus é sempre trabalhado como noivo, como aquela figura que veio para se casar. E a igreja é aquela noiva a qual vai se associar. Então Jesus está falando aqui de uma associação da igreja a Jesus. Ou seja, ele quer que a igreja, o templo, as ideias desenvolvidas que são mais antigas que o próprio templo de Jesus. Lembremos que a igreja é o culto ao sagrado, então a igreja ela se desenvolve há muito tempo, seja nas igrejas politeístas, ou seja, nos templos politeístas, que depois foram transformados por Moisés e viraram monoteístas. Jesus vem falar que há uma necessidade dessa igreja se associar a Jesus, ou seja, a igreja ela precisa adotar essa moral do Jesus, essa moral que Jesus vem trazer, que a gente simboliza através de uma única palavra, que é o amor. Esse casamento precisa dizer. E ele fala de uma forma muito interessante, porque ele fala que, na verdade, o casamento aconteceu. E em dado momento ele vai falar justamente disso. O casamento está feito, mas não há os convidados. Lembramos que na narrativa ele vai construir justamente isso, essa relação entre o casamento e os convidados. Imaginem vocês, existem pessoas que foram convidadas e se negaram. E quando foram novamente convidadas, além de negar, ainda desdenharam e outros ainda mataram os servos. O que na verdade está falando sobre isso? Que nós precisamos entender que essa ideia ele está falando da humanidade, ele está falando de nós. As diversas posturas que nós temos. Aqueles mensageiros em que o noivo mandou, em que o pai do noivo mandou, são os diversos missionários que vieram à Terra e não foram ouvidos pela população. Aquele povo que foi escolhido para ser os convidados, ele faz uma alusão direta ao povo judeu, que é o povo em que ele está inserido. Ó, vocês foram escolhidos para participar da festa, e olha o que vocês estão fazendo. Vocês negaram os discípulos, vocês mataram. E aí a gente pode até falar, numa análise mais profunda, que talvez Jesus esteja fazendo também uma profecia ali para eles. Não uma profecia uma profecia muito simbólica e muito extensa, mas ele falava justamente do que eles fariam com todos aqueles que forem enviados por eles. E olha o que eles fariam com o próprio noivo da festa. Se eles fizeram isso com os convidados, que sabe fazer com o noivo? E ele ali, muitas das vezes, ele vai falar justamente disso, dessa união, dessa postura que nós temos na participação. Ele fala que a união entre Jesus, ele fala que a união entre ele e a igreja, ela se consolidou. Mas os convidados, ou seja, aqueles a participarem desse casamento, estão se negando a participar. Estão objetivando outros interesses.
E aí ele acaba assumindo uma outra postura, né? Porque esses convidados que foram escolhidos, eles são aqueles que vão estar fazendo uma alusão ao povo judeu. Vocês lembram de mais alguma história em que Jesus fala dos escolhidos e que esses escolhidos não atendem ao chamado? Lembra da palavra dos trabalhadores da última hora? Lembra que ele fala que aqueles trabalhadores que percorreram o dia todo de jornada não atenderam às expectativas da mesma forma que os trabalhadores que chegaram na última hora, que foram aqueles que se empenharam e deram o devido valor ao seu trabalho. Ou seja, Jesus a todo momento ele tenta alertar o povo judeu pela condução que eles estavam levando e que acabaram levando aquela relação, aquele casamento, ou seja, a vinda de Jesus para se utilizar daquela relação. Então, diante disso, nós acabamos percebendo que essa narrativa ela vai estar ligada à história dos judeus. E esses judeus, eles vão estar propriamente fazendo a sua escolha. Quando a gente lembra, quando Jesus foi preso e foi apresentado ao povo judeu, escolher entre Jesus e Barrabás, gente, ali eles estavam fazendo não somente uma escolha pessoal, individual, eles estavam fazendo uma escolha da sua própria história. Quando Jesus, nessa mesma parábola, ele vai falar que o rei, após os judeus matarem, destruírem, ele manda seus exércitos para essas pessoas que os assassinaram e destrói a cidade, ali claramente há uma compreensão em toda a teologia de que Jesus está falando justamente da destruição em que Jerusalém vai passar. Em diversas outras passagens, Jesus também fala isso. Quando ele está indo a Jerusalém e do alto do monte ele observa, ele fala justamente isso. Jerusalém, Jerusalém, tanto ele quis acolher como uma galinha faz com seus pintainhos embaixo das asas. Ele faz a todo momento destaque Jerusalém a passar por uma jornada. E quando eles escolhem, quando eles escolhem Barrabás ele era um zelote. O que era um zelote? Barrabás era narrado como um malfeitor, mas na verdade Barrabás ele tinha uma outra postura social. Barrabás ele era um zelote. O que era um zelote? Era um daqueles revolucionários, um daqueles que seguiam a religião, mas seguiam dentro de uma perspectiva muito mais revolucionária, que queria a emancipação do Império Romano. Em 70 depois de Cristo, pessoas inspiradas em atitudes como essa de Barrabás, que foi escolhido lá atrás, elas vão promover uma grande revolução para tentar se livrar do Império Romano. E o Império Romano vai massacrar a cidade de Jerusalém, que vai ser completamente destruída. Então mostra que quando eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus, eles estão escolhendo muito mais do que uma pessoa, eles estão escolhendo um destino. Eles escolheram um destino. E a gente, muitas das vezes, se nós pegarmos nossos arcabouços mentais, nós estávamos lá, escolhendo um destino. Não simplesmente uma pessoa, um destino. E hoje, no nosso dia a dia, nós fazemos isso todas as vezes. Talvez aquela dificuldade que nós escolhemos hoje tenha sido uma escolha lá atrás, e ao fazer aquela escolha, nós não fizemos simplesmente uma opção de ir ou não ir, ter ou não ter, fazer ou não fazer. Fizemos uma opção de destino, que conjugaria uma série de fenômenos que iam nos acarretar e nos levar para aquela situação difícil que hoje nos encontramos. Por isso que nós defendemos, e é muito claro em toda a teoria espírita, que nós somos construtores da nossa existência. É claro que nós precisamos saber lidar com todas essas dificuldades. E voltando à nossa parábola, quem são os outros? Quem são aqueles outros? Olha só, ele chama as outras pessoas e fala assim, aquela galera não veio. Servos, saem na rua, chama todo mundo. E olha o que ele coloca. Ele coloca que os servos foram à rua e chamaram todos, bons e maus. Bons e maus não estão fazendo uma alegoria muito direta à atitude. Aquele que faz a bondade, aquele que faz só a bondade e só a maldade. Ele está falando muito mais de uma perspectiva, aquela pessoa que está inclinada a fazer sobre isso. E aí, em meio a essas pessoas, por quê? Quando ele chama bons e maus, a gente vai entender porque depois ele vai andar por meio do salão, vai olhar uma das pessoas e falar assim, por que você não tem a túnica nupcial? Quantas das vezes a gente já ouviu Jesus falar sobre isso, na parábola das 10 virgens?
Vocês não vestem a túnica nupcial, vocês chegaram no horário. O que é essa túnica nupcial? São as vestes que nós habitamos. E essas vestes, elas podem ter interpretação das mais variadas. Podem ser as vestes imateriais, que são as nossas emoções. Podem ser as vestes dos cargos que ocupamos. Podem ser as vestes materiais do corpo que eu ocupo. Hoje eu sou homem, hoje eu sou mulher. Sou um homem bonito, sou um homem feio, gordo, doente, limitado, com amplas possibilidades, limitações intelectuais, cognitivas, motoras, emocionais. Enfim, são várias vestes que na verdade podem todas serem resumidas como exteriorização do que realmente nós somos. Quando o noivo, Jesus, anda por aquela assembleia e olha e fala: o que você está fazendo aqui que você não tem a túnica? Como entraste aqui que você não tem a túnica nupcial? Ele está falando de uma exteriorização interna. Isso vale nos refletir que muitas das vezes nós queremos participar do banquete, mas nós não vestimos a túnica nupcial, ou seja, nós não temos a exteriorização emocional, e aqui nós estamos falando de exteriorização, nós não estamos falando de comportamento, porque comportamentos são condutas externas, que muitas das vezes nós podemos maquiar. Exteriorização é aquilo que tem lá dentro e que sai naturalmente através de nossas atitudes. Quando ele fala disso, significa que muitas das vezes nós queremos participar dessa união de Jesus com a igreja, mas muitas das vezes nós não nos atentamos para a devida exteriorização. Ou seja, como a mensagem nos falou, nós não fazemos a famosa e tão falada reforma íntima, a transformação. Porque não devemos tão somente querer participar dessa união entre Jesus e a igreja, mas nós devemos querer nos entregar a essa transformação. E essa transformação não é fácil, amigos. Não é fácil fazer uma transformação moral. Ela nos exige, ela nos castiga, ela nos estimula muito. Mas isso só acontece através das nossas escolhas. Muitas das vezes nós temos a maior dificuldade, que Jesus já narrou isso em vários estudos no Evangelho. Nós queremos servir a dois senhores. Nós queremos viver as experiências da igreja, nós queremos atingir a espiritualidade superior, queremos ser espírito iluminados, queremos ser pessoas boas, mas ao mesmo tempo nós queremos conciliar esse processo com os gozos materiais. São inversamente proporcionais. A narrativa vai ser-nos bem claro. Se tentar servirmos dois senhores, amarás a um e odiará ao outro, agradará a um e desagradará ao outro. Isso tem que ficar claro para a gente. Nós hoje, creio eu, nós vivemos esse grande embate. Nós vivemos o diálogo interno entre qual Senhor nós queremos agradar. Nós muitas das vezes nos colocamos nessa posição daquele servo que é indagado. Você, o que está fazendo aqui? Você não tem a túnica nupcial, ou seja, a sua exteriorização não está pertinente a esse contágio. E aqui nós estamos falando que a igreja é lugar para que as pessoas possam se transformar. Nós estamos falando da comungação entre Jesus e a igreja. Nós estamos falando de algo que extrapola os tempos. Nós não estamos falando restringindo a igreja, nós estamos falando de um ideal de vivência. E esse ideal de vivência nos é posto em xeque toda vez que nós não conseguimos atentar para os devidos compromissos que aquela religião que nós abraçamos, a doutrina espírita, nos evoca: a transformação, a abnegação, a diminuição do nosso orgulho e crescimento da nossa humildade. Toda vez que nós entramos nesse embate, nós estamos evocados a fazer essa transformação e participarmos desse banquete, dessa felicidade. A reencarnação, ela nos evoca justamente isso, vivermos uma autenticidade do que realmente somos. Imaginem vocês, imaginemos vivendo os gozos e os prazeres das vidas excelsas na espiritualidade. A capacidade maravilhosa de volitar, de estar em lugar de paz, de amor. Imaginemos isso. Agora imaginemos nós, como somos hoje, nesses lugares. Amigos, nós não conseguiremos viver no ocaso. Porque somos pessoas extremamente egoístas e vão querer que todo mundo faça a nossa necessidade, a nossa vontade. E os locais excelsos, a pedagogia de Deus evoca a humildade, a doação, a entrega aos outros. E nesse processo de entrega nós nos crescemos, nós nos construímos, nos tornamos pessoas melhores.
Nós somos cada vez mais felizes em estar conectados a isso. Mas a gente tem a tentação da matéria, os prazeres que a matéria nos regozija, o poder, a riqueza. Tudo isso são gozos que nos cercam 24 horas. E como vencermos isso? Ora, quando nós não fazemos essa pedagogia voluntariamente, ora, o que o Senhor mandou fazer com aquele que não estava com as túnicas nupciais? Atar-lhes a mão e o pé e ser lançado às trevas exteriores. O que isso quer dizer? Nós vamos ser castigados naquele simbolismo tradicional? Claro que não. Aqui nós podemos entender que esse atar mãos e pés significa limitar as nossas ações. Limitado de nossas ações, nós vamos cair em umas trevas exteriores, nós não vamos sentir conectados com aquela ligação. E nós vamos mergulhar em um profundo estado de crise e dor. E é em meio a essa crise e dor que nós despertaremos. Nós nos regozijaremos. É célebre o caso que nós fazemos as várias narrativas dos exilados de Capelas. Quem são os exilados de Capelas? Um dos melhores exemplos para falarmos de espíritos que foram atados mãos e pés e lançados às trevas exteriores. Não há melhor exemplo, não há melhor fala para um exilado de Capela do que essa. Imagine viver num país que está há milênios avançado do que nós vivemos hoje, com tecnologia, com avanço, com uma conectividade, uma humanidade muito mais desenvolvida, potencialidades biológicas que a gente ainda está por desenvolver, capacidades mentais das mais variadas, controles de tecnologias que sequer ainda conhecemos, e vem para um planeta primitivo que nem tem luz, sequer, mal a gente estava descobrindo a roda e o fogo. Imagine qual é a sensação. E foram atados as mãos e os pés, a minha capacidade de desenvolver está sendo atada. Eu estou lançado às trevas, porque esse planeta aqui é uma treva em função da luz que eu vivia daquele planeta. Meus amigos, essa é a pedagogia de Deus. Ela nos evoca a fazer a transformação. É claro que nós não somos obrigados a fazer, mas vivemos as causas e consequências. Lembrem, quando o povo judeu escolheu Barrabás, ele estava escolhendo não uma pessoa, estava escolhendo um destino. Nós, a todo instante, nós fazemos escolha dos nossos destinos. O que de fato realmente estamos querendo. Quando eu faço a minha opção em ter uma atitude ou outra, em fazer ou não fazer, construir ou não construir, deixar de fazer ou continuar fazendo, é uma opção de destino. Uma opção de destino que vai afetar diretamente nós. Às vezes, muitas das vezes, recebemos falas e conversas de amigos sofredores e nos condoemos e nos solidarizamos, nós nos dialogamos. E com o passar do tempo, muitas das vezes, com a convivência amiga, nós acabamos percebendo que muitas das vezes aquela dor ela foi causada por uma escolha da pessoa em tempo retrógrado. Hoje, nós vivemos exatamente isso. Todas as nossas escolhas vão gerar causa e consequência. Lembremos, cada um de nós vive em um momento espiritual. É muito complicado nós criarmos narrativas comparativas com outros irmãos que estão às nossas. Imaginem vocês. Imaginem quem tem filhos sabe muito bem o que é isso. Imaginem vocês que têm filhos. Aqueles que são professores que têm aluno. Imagine um aluno que você já deu mais de 10 chances. Um filho que você já falou mais de 10 vezes. E aí você pega lá e você vai lá e convoca ele a fazer a devida reflexão. Deixa o filho sem o videogame, sem a internet, sem o celular. Fala, você não está cumprindo o nosso compromisso. Se você não está cumprindo, você não merece ter os benefícios. Agora você vai ser tolhido. E o outro filho, mesmo você brigando, você permite. Porque, na verdade, aquele filho ainda está no processo inicial. Você começou a falar e ele agora está começando a apresentar os sinais. O outro filho já passou por diversas experiências repetitivas. Exatamente nós. Cada um está no momento espiritual e nós sequer temos a capacidade de saber em que momento espiritual é esse. Muitas das vezes eu, Rafael, posso estar vivendo a minha última oportunidade.
Eu posso ser um renitente no equívoco, eu posso estar vivendo a minha última oportunidade. Deus pode estar falando assim: Rafael, olha quantas vezes eu já falei para você, meu filho, essas escolhas que você está fazendo só está prejudicando você. Eu já falei para você parar de fazer essas condutas, meu filho. E aí eu venho, reencarno, falo que não vou fazer e eu faço tudo de novo. Reencarno, faço de novo. Imagine um companheiro que despertou agora e está começando as suas experiências. A relação com ele é diferente. Então nós precisamos entender que a nossa caminhada ela é individual. Até mesmo porque nós não dominamos os leques. É muito comum muitas pessoas falarem, quando querem se libertar de vícios, como cigarro, bebida, vícios, os tóxicos tradicionais, falar assim: ah, mas fulano, ciclano, beltrano bebeu, fumou durante anos e morreu de outra coisa. Sim, mas aquele era fulano, ele tinha aquele organismo, e você tem o mesmo organismo de fulano. Espiritualmente, aquela pessoa ela passava por outras experiências, e você passa pelas mesmas experiências que aquela pessoa? Quantas vezes você negou? Quais são suas potencialidades? E muitas vezes, em meio a isso tudo, nós nos perdemos e ficamos tentando entender: como que eu devo sair dessa dificuldade? Como que eu vou ensinar? Simples. Buscando a melhor opção para você. Não busquemos as receitas de bolo, fazer como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, como muitos outros fizeram. Nós só temos um exemplo, é Jesus, e isso está no Livro dos Espíritos. Bezerra, Chico são inspirações, são testemunhos de que olhar para Jesus e conseguir fazer é possível. Mas é possível fazer dentro da minha realidade. Aquilo que eu compreendo de Jesus hoje é minha meta. E certamente, quando eu conseguir atingir isso que eu estabeleço hoje como meta, eu vou compreender muito mais sobre o Cristo. E novas metas serão desenvolvidas. Eu preciso justamente fazer isso. Eu preciso descobrir como eu enxergo Jesus. Como Jesus pode estar na minha vida. Essa é a minha meta. Definida essa meta, é ali que eu vou seguir. E persistir. E o mais bonito não é fazer de primeiro. O mais bonito é conseguir fazer. Quanto tempo leve. Eu posso levar uma vida inteira. Eu posso levar 98, 100 anos para no finalzinho eu conseguir entender o que de fato é o amor ao próximo. Agir em favor disso. Posso levar 100 anos para aprender isso. Mas essa vai ser a minha vitória. E é isso que devemos pensar. A vitória que eu preciso conquistar. Porque os saldos e créditos serão cobrados individualmente por todos nós. Assim, meus irmãos, nós acabamos compreendendo que a parábola do festim de bodas é uma narrativa da humanidade e sua relação com Jesus e a igreja. É a história da humanidade na nossa relação com Jesus. E para isso, meus amigos, que possamos estar lutando cada dia mais e mais. Não é a perfeição que devemos buscar. Nós devemos buscar levantar. Porque nós somos espíritos inferiores. E com certeza, muitos serão os tombos que nós vamos ter. Força e fé é aquilo que nós precisamos ter. Que é aquilo que eu desejo. Não tão somente para mim, mas desejo para todos nós que estamos aqui. Que o Mestre Jesus possa estar abençoando a todos nós. Que nós possamos estar vencendo essas dificuldades que estão nos evocando a todo instante. Espero você que nos ouviu, que esteve aqui conosco, que o Mestre Jesus possa estar ali contigo, te envolvendo, e que você possa ter ouvidos de ouvir, como muitas das vezes eu me questiono. Será que de fato eu estou ouvindo Jesus falar comigo? O que eu posso fazer de melhor? Esse é o mandato que nós temos nessa vida. Buscar essa transformação. Persistamos, irmão. Persistamos todos os dias. É difícil, é cansativo. Mas os louros serão colhidos por todos nós. Que Jesus possa nos abençoar. Hoje, agora e sempre. Nessa parte final, nós vamos fazer a nossa prece. Nós já estamos colocando a nossa musiquinha aqui de fundo para embalar a nossa prece, que possamos vibrar, que possamos mentalizar sobre todos aqueles que estão doentes, não só pelo Covid, mas por todos os quadros que possam melhorar.
E vamos vibrar por todos aqueles que estão passando não só por doenças físicas, mas por doenças emocionais, psíquicas, que possam encontrar equilíbrio. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, companheiros de todas as horas, nós somos almas devedoras que estamos querendo construir, Senhor, o castelo de nossa existência. Mas esse não é um castelo que vai levantar muros que vão separar pessoas. Pelo contrário, Senhor, será um campo aberto de troca, de afeto, de carinho, sem muros. Que possamos em nossas casas, Senhor, receber o Teu amor através da boa vibração, amparando todos os nossos familiares, nossos amigos. Que possamos elevar em nossa sintonia, que possamos desassociar dos espíritos inferiores que se associam a nós por os débitos passados ou por desorganizações mentais momentâneas, Senhor. Que Teu amor possa ser exortado a todo momento e que possamos inspirar-nos cada vez mais e mais. Que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que Tu estás conosco sempre. Que assim seja. Meus amigos, muita paz, foi muito bom estar com vocês. Que Jesus abençoe a todos.